Quero convidar aqui o nosso próximo conferencista desta tarde, encerrando esta série de palestras tão qualificadas que temos a honra de compartilhar com o cidadão, com a cidadã de Canoas, que vai ficar gravado aqui nessa live para que você possa assistir, rever quando quiser. O próximo convidado especial é o senhor Marcos Quester. O Marcos Quester, que é graduado em computação, mestre em administração de empresas, com amplo conhecimento e experiência na indústria de processos, especialmente na mobilidade urbana. Além disso, atua como presidente da Câmara de Comércio Brasil-Alemanha, diretor da Fiergs e também diretor da Associação Brasileira da Indústria de Máquinas, a ABMAC. Vamos receber para essa palestra tão importante sobre projeto Mobilidade Zero Carbono, o senhor Marcos Quester, por favor. Eu vou pedir licença aqui também, dentro dos protocolos aqui, tirar a máscara. Bom, boa tarde a todos. Queria primeiro saudar aqui o prefeito Jairo Jorge, nosso vice-prefeito, e em nome dos quais saúdo a todas as autoridades presentes e saudar aqui também os nossos palestrantes, e a cidade de Canoas, por essa data, essa semana tão importante aqui dos seus 82 anos. No início deste ano, o prefeito Jairo Jorge nos chamou para uma reunião, e nos pediu aí nos deu uma tarefa, A tarefa era, precisamos rever, precisamos reestruturar o projeto de mobilidade, aí o projeto, no caso da empresa Aeromóvel, especial interessada, por ser uma provedora aqui da tecnologia para a cidade de Canoas. Então, o prefeito nos chamou com esse propósito e nos colocou parâmetros novos, parâmetros da mudança na administração, parâmetros da mudança da Covid, já bem trazida aqui pelas palestras anteriores e a realidade que conhecemos, que não é fácil, E também trouxemos outras questões, questões modernas, questões como ligadas ao carbono, ao mercado, ao mundo, a gestão do carbono no mundo e outras questões do desenvolvimento urbano. Todos esses pontos foram tratados aqui, prefeito, então acho que isso aí foi muito rico, até facilitou bastante aqui a apresentação. Então, essa figura que vocês têm é uma ideia, isso aqui é uma visão, de como é que uma cidade moderna deve ser e de como é que uma cidade moderna deve priorizar as pessoas. E depois vem outras questões, como a sua infraestrutura, principalmente nessa disputa também muito bem colocada aqui na palestra do Rodrigo Tortoriello, sobre essa questão da predominância do carro, quer dizer, nós precisamos ter cidades para pessoas e não para carros. Elas também terão carros, mas elas têm que ser feitas para as pessoas. Então, eu queria primeiro agradecer aqui, antes dos nossos parceiros aqui nesse processo, a equipe da Aeron, Sistema de Transporte, que trabalhou nesse processo aqui. Eu aprendi muito também, prefeito, de janeiro para cá, nessa curta jornada, mas intensa, Queria agradecer também aos nossos consultores que trabalharam nesse processo, a Prefeitura, pelo desafio e pelas contribuições, e as associações que apoiaram e que estiveram criticando, trazendo informações, desafios para este processo. Foram 13 entidades, então, que vieram criticando, algumas em alguns pontos e outras em outros, mas é interessante que a gente vê hoje aqui uma boa convergência, e isso só mostra que a gente está no caminho certo. Então, o primeiro ponto, a primeira resposta, a primeira questão que veio a esse desafio da Prefeitura, vamos ver o que as cidades estão fazendo, Quais são as cidades onde as pessoas querem viver? Quais são as cidades que estão proporcionando qualidade de vida? Quais são as cidades que estão atraindo investimentos, tecnologia, talentos? Então, essas cidades estão fazendo as coisas melhor. E isso pode ser resumido aqui, uma contribuição dos nossos queridos amigos do ICLEI, cidades inclusivas, sustentáveis e inteligentes. Também essa construção ela foi sendo montada durante esse processo, junto com a Prefeitura. Então, isso traz a questão social, primeiramente, a questão ambiental, e a questão da funcionalidade das cidades. E a funcionalidade está diretamente ligado ao tema econômico, ao tema do desenvolvimento e ao tema dos investimentos.
Nós preparamos esse esquema aqui, esse cenário, tá, que mostra, esse gráfico que mostra um pouquinho como é que isso... Claro que são relações extremamente complexas, isso aqui é simplificado. Mas aqui a gente pode ter uma ideia, né, da relação entre mobilidade sustentável, crescimento econômico e o desenvolvimento humano. Desenvolvimento humano é o que todos queremos, né, principalmente dentro de uma cidade. Né, questão de saúde, né, questão de expectativa de vida, questão de educação e renda. Tá? Essa é a questão do desenvolvimento humano, que é medido aí por vários indicadores. No quadro de baixo, na interação dos dois quadros de baixo, é possível entender ali a relação entre a mobilidade e o crescimento econômico. Isso também já foi falado aqui nas outras apresentações. Quer dizer, uma cidade que tem uma boa mobilidade, ela vai ter mais eficiência. Quer dizer, a gente não pode, eu sou empresário, né? A gente quer o quê dos nossos colaboradores? A gente quer motivação, a gente quer empenho, comprometimento. Agora, o cidadão que chega para trabalhar, depois de 2 horas sentado num ônibus de má qualidade, e aí você vai pedir para ele empenho, comprometimento. É difícil, né, prefeito? Então, assim, a questão do ambiente da cidade, ele é muito importante. E por isso que essas cidades, o Vale do Silício, o norte da Europa, né, a Singapura, essas cidades acabam sendo grandes magnetos, né, para talentos, para empreendimentos, e essas coisas se alimentam. Então, esse gráfico mostra isso. Então, primeiro, a eficiência ela gera crescimento econômico, o crescimento econômico melhora a mobilidade, e isso já gera um pequeno ciclo, né, na parte de baixo. Depois, quando você tem mobilidade, né, tem urbanismo se desenvolve, reduz emissões, reduz fatalidades no trânsito, tem maior inclusão social, e isso melhora diretamente lá em cima o desenvolvimento humano. Né? Pessoas com melhor educação são inovadoras, são empreendedoras, desenvolvem melhores políticas públicas, isso volta lá embaixo para a mobilidade urbana. Então, isso cria aqui o que a gente pode chamar de um ciclo virtuoso. Então, é impossível a gente pensar essas 3 coisas de forma separada. Quer pensar em desenvolvimento urbano? Queremos, sim, mas então tem que ter crescimento econômico, tem que ter mobilidade urbana sustentável, né? E todas as cidades que nós achamos legais, né, elas têm essas 3 coisas combinadas invariavelmente. Bom, essa aqui é uma outra referência. Nós da Aeromóvel estudamos muito cidades. Então, a gente participa aí semanalmente de tudo que está acontecendo no mundo. 2020 foi um ano interessante, porque foi tudo virtual, então dava para fazer tinha, né, uma overdose aí de eventos, né? Tinha que fazer 2, 3 na mesma semana. Mas esse aqui foi um evento que eu fui pessoalmente em 2018 em Nova York. Então, já começa lá pelo título, ó, Cidades Inteligentes, movidas por pessoas. Tá? Não é a cidade porque ela tem Wi-Fi e porque ela tem sinaleiras automáticas, é porque ela é feita, ela é planejada para as pessoas. Então, essa visão é uma visão mais recente, né? Uma visão que vem ali na metade dos anos 2010 e que vem com esse foco das pessoas. Né? E aqui está bem claro. E aqui eu anotei uma frase, aquelas que ficam gravadas, né, do professor Jeffrey Sachs, que ele fala, a primeira vez que eu ouvi essa expressão, cidade elétrica. Então, ele falou, olha, as cidades terão que ser totalmente elétricas no futuro próximo. Temos que planejar isso. 2018 foi logo ali. Parece que faz muito mais tempo isso, mas não, foi muito pouco tempo, apenas 3 anos atrás. Bom, aqui também já mostrado, né, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Isso é um grande guia mundial, né, para onde as Nações Unidas e depois, por consequência, os países, né, os 190 países, né, estabelecem os seus próprios regulações, as suas próprias regulações e as suas próprias ações nos compromissos gerados aí pelas Nações Unidas. Depois vem o Acordo de Paris, né? E agora, em 2021, nós temos um ano super interessante. Tá? Nós temos a COP26, eu acho que a expectativa é gigantesca nessa área. Tá? A COP26, eu ouvi na semana passada, numa conferência, uma coisa interessante. A COP26 não é sobre clima. A COP26 é sobre o mercado de carbono. Né? Como é que isso vai funcionar, como é que isso vai, de fato, ser utilizado. Acho que o Rogério trouxe aqui uma provocação aqui muito interessante, né, de modelos e de que isso virá de volta para as cidades que tiverem, né, os seus projetos, as suas tecnologias. Isso também a gente ouve muito, né, nessas conferências, Rodrigo. Começa com todo o desafio, o Covid, não sei o quê, e termina, precisamos inovar, precisamos de novas tecnologias. Bom, acho que aqui temos uma boa mescla desses objetivos. Nós temos a pré-conferência do clima, que foi realizada liderada pelos Estados Unidos, com 40 líderes mundiais, que eu acho que foi uma grande mudança. Os Estados Unidos é o maior emissor de carbono do mundo,
né, e agora mudou de postura e também é a maior economia do mundo, né? Então, o programa de descarbonização e de inovação e de recuperação econômica dos Estados Unidos, ele vai dar um impulso muito grande nisso, obviamente nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro. E aí a pergunta que eu faço é por que eu botei ali o touro de Wall Street, né, que é o símbolo, né, do capitalismo, que é o símbolo da iniciativa privada. É porque a iniciativa, isso aqui não é governo, pessoal, isso aqui já foi falado aqui, os bancos multilaterais, não existe mais financiamento para óleo diesel. Isso aí acabou, a carta consulta não passa na porta. Se o prefeito lá mandar, olha, eu quero fazer um corredor de ônibus a diesel, nenhum banco multilateral tem financiamento hoje, né, para economia que não seja verde. Tá? E nas empresas isso também acontece. Então a gente fala aqui da Refap. A Refap é uma empresa, está em vias de ser privatizada, mas não importa. Né? É uma empresa que tem uma coisa que hoje se chama ESG, Gestão Social Ambiental. Isso está lá na Bolsa. A empresa que põe as suas ações na Bolsa, na Nasdaq, na Bolsa de Tecnologia de Nova York, em São Paulo, tá? Vocês vão achar lá um indicador ESG. Lá tem a pegada ambiental dessa empresa. Se essa empresa tem práticas sociais ou ambientais duvidosas ou não positivas, isso vai aparecer lá no perfil dele como investidor. Então, o investidor, assim como a gente vai no supermercado e compra um produto orgânico, né? Chega lá, esse aqui é orgânico, vou escolher o orgânico em detrimento do outro que não é orgânico. A mesma coisa acontece, por exemplo, no mercado de ações. Essa empresa aqui é uma empresa verde. Né? Então, ou, pelo contrário, essa aqui é uma empresa que tem os seus dias contados, vai perder espaço no mercado. Por isso que ele está lá, né, o touro de Wall Street, né, para dar essa referência de que nós não estamos aqui falando, né, apenas sobre governo, apenas sobre políticas mundiais, estamos falando sobre empresas também. Bom, aqui é um dado... Deixa eu tomar um golinho d'água aqui. Aqui é um dado super interessante, prefeito, sobre Canoas. Então, isso aqui é a média mundial de emissões per capita. Mostra aqui quantas toneladas de CO2 as cidades ou as regiões emitem, né, anualmente. Então, está lá, Estados Unidos, o maior emissor de todos, 17 toneladas per capita. Depois vem a média ali da Europa, Alemanha, China, Japão, França um pouquinho mais abaixo. Todos estão, a média mundial, em torno de 5 toneladas de CO2 por pessoa. Estão excluídas deste indicador aqui as emissões florestais e agrícolas. Né? Então, isso aqui é basicamente cidade. Energia, indústria e resíduos. Isso aqui é o que acontece dentro das cidades. O que chama atenção aqui? Canoas. Né? Canoas tem um valor de emissões per capita bastante alto. E já está dito aqui também por que vem, da onde vem isso. Vem da indústria e vem do setor de transporte. Aqui acho que tem que prestar atenção numa outra coisa que a gente tem estudado bastante, prefeito, tá? Que é a movimentação de cargas elétricas. Isso é uma onda grande. O Tortorella mostrou aqui o carro elétrico, mas tem o caminhão elétrico. E já existe, já está sendo dado muita atenção. Então, quando a gente vê o perfil de Canoas, o caminhão elétrico aqui é uma coisa importante que precisa ser olhada com carinho. Quem sabe um hub, né? Um centro tecnológico aí de mobilidade elétrica, né? Uma coisa que possa ser aí estimulada aqui na cidade de Canoas. Mas então isso aqui mostra, né, o desafio, né, de Canoas nesse mundo. As cidades estão dizendo o seguinte, olha, o mundo está... o Acordo de Paris estabelece lá uma média, eu acho que de 2050, né, para que os países busquem o equilíbrio de carbono. Isso significa não acrescentar carbono na atmosfera. Você pode ter um carro a combustão, mas aí tem que ter a compensação através do sequestro de carbono. Então, essa neutralidade de carbono. A neutralidade leva em conta também, por exemplo, de onde vem a energia elétrica. Então, não adianta ter o carro elétrico e essa eletricidade vem de uma usina a carvão. Aí não está sendo neutra em carbono, porque vai medir lá no carvão. Né? Então, acho que Canoas tem esse desafio acima do normal, né? E cidades hoje, que a gente está olhando justamente as cidades mais desenvolvidas do mundo, elas estão colocando metas muito mais ousadas. Né? Copenhague, acho que é a primeira, é a cidade que está com a meta mais afiada. Né? 2025, Copenhague tem um compromisso de estar neutra em carbono. Isso é logo ali, isso é daqui a 4 anos. Né? Então, mas eles começaram hoje? Não, eles começaram há 10 anos atrás. Outra coisa, prefeito, que chamou a atenção, eu lhe falei isso na primeira reunião, quando nós começamos a acompanhar mais de perto, aí, 3, 4 anos atrás, essas conferências de cidades inteligentes, o que a gente percebeu? O Brasil é muito ausente dessas conferências. A gente não vê cidades brasileiras sendo como Barcelona, né, como Singapura. Os exemplos são mais ou menos os mesmos. Né? E por que é isso? Né? Porque talvez falte arrojo, falte determinação, né, falte
empenho, né, porque às vezes as soluções não são necessariamente de altíssimo custo. Então aqui está um pouquinho dessa inspiração que eu acho que veio para esse projeto, que é essa questão da economia do carbono, que eu acho que a partir de novembro vamos dizer assim, esse ambiente vai mudar drasticamente. O gráfico aqui do ICLEI, isso aqui já foi mostrado também, né, o setor então de indústria, o setor de transportes, né, esse transporte também está fortemente marcado pelo transporte de cargas na cidade. Tá? E aqui está o nosso grande inspirador, aqui, Oscar Koester, já mencionado aqui pelo prefeito. Tá? Por que está aqui essa foto, prefeito? Tá? O aeromóvel tem que vencer pelos seus próprios méritos, não por qualquer outra razão. O que é isso aqui, no fundo? Isso aqui é uma visão da técnica e da ciência. Tá? Não adianta política, não adianta amigo, né? Isso aí é bom às vezes, mas se essa tecnologia não tiver a ciência e a técnica correta, tá? O tempo vai liquidar com ela. E se ela for correta, o tempo vai consagrá-la. Então, acho que aqui, só trouxe isso porque no nosso trabalho do zero carbono, tá? A inspiração é exatamente a mesma. Tá? Nós estamos falando de um trabalho técnico, trouxemos aqui os consultores, os melhores consultores que a gente conseguiu reunir para esse projeto, em cima, mais uma vez, da técnica. Né? Aqui algumas características do aeromóvel, também não precisamos entrar nos detalhes aqui, porque isso já está bastante conhecido aqui do público, né? Mas é importante a questão da via elevada, né? Então a via elevada tem a ver com a escolha de Canoas, né? Tem a ver com as barreiras físicas, com as questões geográficas de Canoas, quer dizer, a escolha do aeromóvel de Canoas não foi uma coisa arbitrada, foi uma coisa técnica, foi uma coisa debatida, escolhida, desenvolvida, né? E a questão da eficiência energética, essa talvez não tenha sido tão importante lá no começo, né? Mas dentro dessa lógica do zero carbono ela é fundamental, porque não basta ser elétrico, tem que ser eficiente. E nisso o aeromóvel é campeão. Né? Então aqui a gente vê o custo, isso aqui são dados levantados pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, quer dizer, são estudos científicos. Né? Aqui mostra a quantidade de energia que precisa para levar 1 quilômetro um passageiro. Então o aeromóvel ele precisa, na hora do pico, 32 watts para transportar um passageiro 1 quilômetro e fora da hora do pico, né, que aí os carros estão mais vazios, quer dizer, tem menos passageiros, ele precisa 43 watts por passageiro. Então aqui a gente já vê a vantagem energética evidente, que vem também da técnica, isso aqui vem da ciência, né? Vem do estudo, vem da experimentação, né, para se chegar a essa solução, que no fundo é uma solução de baixo peso. A propulsão pneumática do aeromóvel ela é uma consequência de uma visão, né, de fazer um sistema eficiente, de fazer um sistema que gaste pouca energia. E por que o aeromóvel é tão vantajoso na parte laranja, ali na parte fora do pico? Justamente porque o carro é muito leve. Vocês viram ali o carro no estacionamento hoje, né? Então o aeromóvel ele tem aquele assoalho completamente liso, porque ele não tem motores, né? Isso facilita muito o espaço interno, vocês veem toda a questão, o veículo é muito espaçoso, né? E ele não carrega consigo os motores. Esse é o fundamento do aeromóvel, tá? É a eficiência, quer dizer, carregar motor custa dinheiro, custa potência, custa eletricidade. Então a propulsão pneumática nada mais foi do que uma técnica, né, para fazer o veículo super leve. Isso está, então, demonstrado aqui, né, quer dizer, quando o sistema opera, principalmente fora da hora do pico, aqui nós temos uma diferença, por exemplo, do ônibus de 1 para 10. Quer dizer, o aeromóvel precisa de 40 watts para transportar um passageiro, o ônibus precisa de 400 watts. Por quê? Porque o ônibus é muito mais pesado. E assim, para os sistemas intermediários, ali como o metrô e o VLT. Bom, o acervo técnico também foi discutido durante esse trabalho e em outras ocasiões. Precisamos reforçar, fazer um novo estudo. Não precisa fazer estudo novo nenhum. Tá? Nós temos um acervo com mais de 200 estudos feitos pelo IPT, pela URT, pela Fundatec. Essa documentação está à disposição. Quem quiser estudar o aeromóvel, por favor, né, nos procure. Né? São mais de 15 mil documentos, tá? Isso está amplamente documentado. Então, claro que novos estudos sempre são interessantes, mas existe um acervo gigantesco aqui, que leva, né, sempre na base técnica, na base científica, aquelas conclusões, né, que a gente costuma botar aí nas especificações do produto. Então, esse termo de referência ele procura construir um eixo condutor, uma visão de cidade, claro, isso é propositivo, né, o poder concedente, obviamente, é a prefeitura, né, mas ele traz, né, uma compilação dessas várias coisas, de cidades para as pessoas, da questão de carbono, de como é que economicamente faz o desenvolvimento regional, dos bairros, das regiões de influência das estações, o que está acontecendo no mundo. Então, a gente procurou trazer, né, todas essas, vamos dizer assim, um menu, né, um cardápio
né, de fatos, dados, técnicas, boas práticas mundiais aqui para esse processo de Canoas. Então, o documento que está ali com o prefeito, nós vamos entregar em seguida aqui uma cópia atualizada desse termo de referência. Ele está dividido em 8 capítulos, né? E hoje está com mais de 440 páginas também. Aí esse é um documento da prefeitura, ela define aí como é que faz a distribuição, né, desse material. Isso aqui já foi apresentado pelo engenheiro Maurício. Tá? São os projetos que antecederam o projeto atual de Canoas. Então, são 6 projetos, começou lá em 92, né, teve uma série de estudos, e esses estudos, invariavelmente, eles andam em volta do muro e da BR-116, né, de como melhorar a mobilidade com esses obstáculos físicos aqui na cidade. Isso aqui também já foi demonstrado, né, como é que comparou com BRT, com VLT, com metrô e com monotrilho. Aliás, aqui no monotrilho é importante fazer um destaque, né, hoje várias empresas chinesas estão investindo pesadamente em monotrilho, né, e isso é uma evidência de que também estamos no caminho certo, né, porque a via elevada está voltando, né, com muito vigor. Por quê? Porque o solo, prefeito, volta para a cidade. Então, essa questão nova, porque a via elevada sempre teve essa coisa ou futurista, da Disney, né, do Júlio Verne, né, ou uma questão, isso aí atrapalha visualmente a cidade. Tá? Então, entrou nos últimos 10 anos essa prioridade da cidade para as pessoas. Então, devolver o solo para as pessoas acabou sendo, né, um capítulo decisor aí dessa questão da via elevada. Em muitos lugares, como Canoas, não tem outras soluções. Outros estudos aí que embasaram, né, a parametrização do projeto aqui de Canoas, né, do Ministério das Cidades, aqui são mais de 30 projetos que foram estudados, custos, vantagens, desvantagens, uso de pneus ou trilhos, né, e por aí vai. E aqui o projetinho também, isso também já foi apresentado, né? Então as 2 linhas, né? A linha Guajuviras-Matias, né? Que se sobrepõe, por exemplo, a primeira linha, aquela do prefeito Lagranha, e depois essa linha mais nova aqui, que passa aqui pelo shopping, vai ao centro, e pelo outro lado, ali ao norte, liga com a Ubra. Também já mostrado aqui, quer dizer, é bom dessa palestra aqui que ela é cheia de spoilers, né? Então a gente vai mostrando, né? O Rodrigo já mostrou essa figura, que é esse desafio aqui de Canoas, né? De vencer e integrar a cidade, né? com as barreiras físicas existentes. Então, o trabalho da mobilidade, especificamente aqui, ele tá estruturado no modelo conceitual das emissões, na questão urbanística de como desenvolver o entorno das estações e de como valorizar a parte imobiliária da cidade, de maneira que, havendo este investimento, não seja ali, por sorte, o proprietário do terreno, que é vizinho da estação, que se beneficie, mas e que isso tenha um certo equilíbrio. Existem vários exemplos muito bem-sucedidos do chamado DOT, Desenvolvimento Orientado a Transporte, que é nada mais do que isso, quer dizer, é um planejamento, né, do desenvolvimento da cidade, combinado com o transporte, e também economicamente que isso seja conduzido de uma maneira equilibrada. Tá? Depois nós temos a questão da integração com outros modais, as ciclovias também são muito amistosas ao layout do aeromóvel, justamente por causa do solo livre, né? As estações, como a chamada Zona Zero, né, que é uma zona de baixas emissões, mas também de baixas fatalidades de trânsito e de maior equidade social, né? Então, todos são vetores aí que estão considerados nesse estudo. Biossegurança, né, é um requisito mais novo, um requisito de 2020, aí mas nós já vimos lá no veículo, que já tem uma série de funcionalidades de biossegurança, ideias de expansão, né, dentro de uma visão de mais longo prazo na cidade, e depois proposições aí mais práticas, né, de como avançar daqui para frente. Então, aqui uma outra imagem, né, aqui dá para ver claramente da esquerda para a direita a barreira física, né, e a solução elevada aí como uma saída aí para essa situação, mas sempre, né, tendo aí as pessoas como o centro desse processo. Vou dar uma aceleradinha aqui. Tá? Importante também conhecer todos os estudos e o planejamento da cidade. Isso não é uma tarefa elementar, quer dizer, tem que combinar o plano cicloviário, mobilidade, uso do solo, né, plano diretor e o sistema elevado elétrico, né? Então, essas coisas elas têm que funcionar de forma sincronizada. Tá? Aqui algumas ideias, né, sugestivas aí, do ponto de vista do desenvolvimento do território, quer dizer, as estações, aqui esses círculos são as estações, e aí tem uma série de recomendações ou de sugestões de como desenvolver essas áreas, né, de forma a criar a chamada Zona Zero, né, de triplo zero.
Tá? Então, aqui a região do centro, também é uma região que pode ser muito melhor integrada à cidade a partir desse projeto, tá? E que é chamado assim, o marco zero, então, do projeto de mobilidade elevada. Tá? Então, detalhamentos também, isso está no termo de referência, né? Foi elaborado aqui para a empresa Plural, aqui de Canoas, né? Então, um trabalho extremamente bem feito e que traz, né, várias recomendações também nessa área, não só coisas mais tradicionais, como índice construtivo, mas também de como desenvolver o comércio, como ligar com os estacionamentos, né? O Rodrigo fez várias propostas em Porto Alegre, por exemplo, de como os estacionamentos, né, podem contribuir para o sistema público de transporte e fazer a sua parte ali no processo ali, do que são chamadas as externalidades negativas dos automóveis, né? Então, os automóveis, eles geram essas externalidades, né, e a gente, às vezes, fica surpreso quando alguém quer cobrar por isso, né? Do passageiro do ônibus é cobrado diariamente, né, da externalidade do automóvel, às vezes, nem tanto. Então, aqui vem esse conceito do triplo zero, né, desigualdades, emissões e fatalidades. Então, isso está muito ligado aí ao conceito por trás desse projeto, né? E uma série de projetos sinérgicos, geração fotovoltaica, educação ambiental, rearborização, o Rodrigo falou aqui, importante pelo ICLEI, né, a questão dos corredores verdes da cidade, né, porque a única forma que eu saiba é de capturar carbono, né, que ainda é a natureza, né? Então, a energia fotovoltaica como uma alternativa, né? E depois a modelagem, depois que foi feita, a modelagem econômica que foi feita para esse projeto, criando aí também vários cenários com maior aporte, menor aporte, né, e gerando, né, as tarifas equivalentes. Aqui nós estamos trazendo também o que o WR trouxe, né, a divisão do edital de uma forma mais moderna, né, só que nós temos um nível a mais, temos material rodante, quer dizer, a frota, temos a operação e temos a infraestrutura. E aqui tem uma série aí de componentes de geração de valor no sistema de transporte que precisam agora, prefeito, serem compilados num edital, né, num projeto, num plano estratégico da cidade efetivo e que se torne, né, uma nova licitação de concessão na cidade com os diversos apoios. Aí eu acho que essa agenda verde de 2021 ela tem que ser muito bem estruturada, muito bem pensada. E por fim, então, volta. Parou aqui o negócio, só um pouquinho. Então, por fim, a recomendação que esse estudo traz é uma estratégia integrada de mobilidade, urbanismo e desenvolvimento econômico, lembrando, né, como visto naquele gráfico, que isso são, né, fatores aí não desassociáveis, né, são indissociáveis. Então, planejamento estratégico da mobilidade, né, estudos de tarifas, aí tem uma série de tarefas que precisam ser ou refeitas ou atualizadas, né? O detalhamento da implantação da estratégia de redução e compensação de emissões, tá? Isso é uma estratégia importante, né, que vem dentro da agenda do carbono, as zonas de influência das estações e alternativas econômicas e regulatórias. Então, acho que é mais um elemento, prefeito, para a gente, né, para Canoas, para a cidade poder dar o passo seguinte aí, na direção aí de ser uma cidade neutra em carbono. Então, eu queria agradecer pela atenção e chamar aqui a Cassiana e a Luísa para entregar aqui, então, a atualização do nosso termo de referência ao prefeito e que traga bons frutos aí para a cidade de Canoas, prefeito.